Queridos, bom dia, graça e paz. Minha gratidão a Deus por estar aqui nesta manhã com vocês. Quero agradecer ao pastor Wagner pelo convite. Muito obrigado, pastor. Deus continue abençoando sua vida poderosamente, sua igreja. Irmãos, eu posso falar para vocês de todo o coração, estou sendo muito abençoado só por estar aqui. Falo de coração mesmo. Só por estar aqui já estou sendo abençoado pelos louvores. Como é bom a gente poder adorar e glorificar o nome do Senhor. Estou sendo abençoado por poder ver o pastor Wagner, Jader, Samuel, tanta gente boa aqui. E vejo uma igreja vibrante. Isso é muito bom, né? A gente poder louvar o Senhor. Irmãos, coisa boa essa igreja, né? É ou não é? É. Eu fico pensando, o que eu fiz no mundo nesses 21 anos? Eu não vim de berço evangélico, eu não tive esse privilégio. Eu costumo dizer que um dia eu saí de casa perdido e voltei salvo. Saí para trabalhar perdido, um dia normal, uma segunda-feira. E para a glória de Deus, trabalhei com uma pessoa que ganhou meu coração para Jesus. Deus é bom, sabia? E se não está melhor por causa de você, que era para estar melhor. Você já pensou nisso? Diga assim, vai melhorar. Graças a Deus, né? Irmãos, eu quero trazer um abraço aqui da PIB de Irajá, pastor João Emílio. Minha esposa não pôde estar comigo hoje, nessa manhã. Está todo mundo na missão. A esposa numa missão na igreja, as filhas são líderes de pequeno grupo. Daqui a pouco eu saio para o almoço de família, volto para o batismo. Então é aquela correria muito abençoada, mas é muito bom poder estar aqui com vocês, compartilhando uma porção da palavra. Eu queria trazer aqui uma meditação de um texto. É óbvio que eu vou falar hoje, não tem nada de assim, uau. Queria trabalhar com vocês Mateus capítulo 28, queria falar da grande comissão. Foi o texto que Deus colocou no meu coração. Espero que de alguma forma você receba a palavra, porque ela não volta vazia, mas ela cumpre com o seu papel, com a sua função, para trazer despertamento espiritual para a igreja e para também edificar o nosso coração, né? Então vamos lá, Mateus capítulo 28, quero ler com você, do verso 18 até o verso 20. A gente chama esse texto aqui da grande comissão. Isso aqui foi enfatizado nos 4 evangelhos. Tal a importância desse texto, né? Então a gente vai ler por aqui. Qual a versão que vocês usam o quê? Almeida corrigida, né? Eu vim com a NVI, eu já estou tão acostumado com a NVI, isso está lá, né? Oh, coisa boa, né? Lá tem o meu retorno lá. Não, pode deixar a versão que vocês usam aqui, não há problema nenhum, não. O sentido é o mesmo. Então, queria... Já foi, NVI? Nossa, que eficiência, hein? Coisa boa demais. Deus é bom o tempo todo, né? Coisa boa a gente ver um crente eficiente naquilo que faz, né? Amém. Isso está lá em Provérbios capítulo 25, verso 28, né? Viste um homem eficiente naquilo que faz, não será posto entre os de baixa estirpe, diz o texto. Será posto no palácio. Porque quando você se dedica àquilo que faz, Deus te coloca nos grandes lugares da vida. Isso é um princípio bíblico, sabia? Se esforce, faça tudo para a glória de Deus, porque Deus vai te honrar e o nome dele vai ser exaltado. Como seria bom ter gente crente no meio das artes, da política, da ciência, como foi Daniel, um homem que fez a diferença no meio da política, pelo seu testemunho. Tentaram procurar algo para acusá-lo, mas o texto diz que não acharam nada. Não é que ele não era pecador igual a gente, né? Mas é porque é um homem que tinha caráter. E você sabe que caráter é um bem de família, né? Alguém já comprou 1 quilo de caráter na prateleira do Guanabara? Se você não guardar o pouquinho que a família te deu, a rua vai tomar de você. Porque tem certas coisas na vida que você tem que guardar. Mas vamos lá, vamos ler aqui? Bom, eu vou ler lá e vocês aqui, né? É o hábito de olhar para trás. Aliás, o crente não pode olhar para trás, né? Colocou a mão no arado, olha para frente. Então vamos lá. Leia comigo? Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade. Isso, como ensaio ficou muito bom, mas a gente vai agora, vai ler a Vera. Vamos lá, de novo? Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Verso 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Irmãos, eu queria enfatizar com você hoje a importância da grande comissão. Primeiro, eu queria trazer uma coisa importante para você, você entender o senso de missão na sua vida. Veja bem, irmãos, você só tem uma vida, você concorda comigo? Você só tem uma vida, você não tem duas. Você está me ouvindo bem? Eu estou meio rouco aqui. Eu estou com uma fenda na voz, estou tratando com fono. Eu estava ali tentando aquecer a voz. Umas coisas meio aqui, né? Estou aprendendo a aquecer a voz e a falar mais devagar. Eu pensei que eu sabia nascendo respirar. A minha fono falou que eu respiro errado. Aí eu entrei numa crise. Eu pensei que eu soubesse. Não, você respira errado, você fala muito rápido. Estou tendo que reaprender.
Então a gente desconstrói para reconstruir. Mas vamos lá, quando você pensa no seu senso de missão, você precisa entender que todos nós temos uma missão para ser cumprida. Irmãos, o que dá significado para a sua vida é o cumprimento da missão que Deus te deu. Então, eu comecei a entender que do berço até a sepultura, nós temos uma missão para ser cumprida. Eu falei aqui ainda há pouco que eu saí de casa perdido um dia e voltei para casa salvo. Irmãos, graças a Deus, porque hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, nós começamos a entender que nós temos uma missão para ser cumprida. Quando você lê Mateus capítulo 28, esse texto fala da grande comissão. Significa dizer que nós, como igreja, nós temos uma missão para ser cumprida. Veja bem, essa igreja aqui, a PIB da Gávea, é resposta de Deus ao clamor desse bairro. Esse bairro tem necessidades que há de ser suprida através da vida de vocês. Então nós entendemos que nós, como igreja, nós somos a resposta de Deus para o mundo. A Bíblia diz que a ardente expectativa da criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, olha para mim aqui. Quando você pensa no senso de missão, você pensa assim, pastor, eu não sei para que Deus me chamou. Eu queria dizer que você pode cumprir com a missão naquilo que você é pago para fazer. Hoje, a gente não trabalha mais o conceito de igreja missionária. Igreja missionária é aquela que manda missionário. Nós trabalhamos o conceito da igreja missional. É você cumprir com a missão naquilo que você está fazendo. Então, naquilo que você ama fazer, você pode cumprir com a missão de Deus. Naquilo que você é pago para fazer, você pode cumprir com a missão de Deus. Porque se você não cumprir com a missão que Deus te deu, você corre um risco muito grande. Você pode ficar espiritualmente doente. Porque todos nós temos uma missão de vida designada pelo Espírito Santo. Então, quando a gente lê Mateus capítulo 28, nós entendemos isso assim. Isso tem que ser uma coisa muito clara para nós. Deus te deu habilidade, Deus te deu um dom e Deus te deu recurso. Talvez você não foi chamado para estar em cima de um púlpito, nem louvando com o microfone na mão. Mas talvez o trabalho do bastidor que você faz está dando suporte para quem está aqui. Se você der um microfone na mão da minha esposa, ela desmaia. A Ana não tem o dom do falar, não é a praia dela. Irmãos, mas a minha esposa serve por trás dos bastidores de uma maneira excelente. Ela gosta de servir. E aí você vê que cada um de nós tem um dom de tal forma que a gente se completa. Mas é a gente entender que nesse contexto da grande comissão, você tem que ter uma vida missional, sendo pago para fazer, ou fazendo aquilo que você ama, não importa, nós precisamos cumprir com a grande comissão. Amém? Eu queria trazer aqui 4 verdades que o texto me ensina, que fala do cumprimento da nossa missão. Primeira verdade aqui, irmãos, fala de autoridade. Diga assim, autoridade. Bota aqui, por favor, o verso 18. Queria ler com você. Leia o texto aqui comigo. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Olha para mim aqui, irmãos. Essa obra que é feita nesse lugar é uma obra cristocêntrica. Você concorda comigo? A obra de Deus não funciona sem autoridade. O evangelho, para ser pregado, carece de autoridade. E talvez a gente confunda o conceito da autoridade com o conceito do poder. Eu moro na Vila da Penha, próximo a Irajá, eu acesso muito a Dutra. Eu acho interessante porque a Polícia Rodoviária Federal, eu já vi acontecer várias vezes. Um policial rodoviário federal entra no meio da pista, estende a mão para um caminhão que está levando lá 20 toneladas. Irmãos, pensa comigo. Você acha que um policial tem poder para parar um caminhão daquele? Não, não tem. Mas ele tem autoridade. Porque no momento que ele estende a mão para o caminhão parar, o caminhoneiro para, porque ele tem autoridade para parar um caminhão. A gente confunde o conceito de ter poder com o conceito de autoridade. Até porque a nossa interpretação de Atos capítulo 1, versículo 8, é uma interpretação muito errônea. Porque Jesus vai dizer, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não está ali? Atos 1,8 vai dizer que recebereis poder. O texto fala que o Espírito Santo viria sobre nós. E cada um de nós seria testemunha onde? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quando o texto fala que desse poder, significa dizer que é poder para você morrer, se for necessário, por conta do nome de Jesus. Mas a gente precisa entender, irmãos, que o crescimento de uma igreja e a pregação do evangelho não é feita só na obra da carne ou no mérito do homem. A pregação do evangelho é feita segundo a autoridade do nome de Jesus. E aí, se você voltar no Novo Testamento, você percebe que Jesus tinha poder nos seus ensinamentos, autoridade. Ele tinha poder para curar, tinha poder para perdoar pecados. Toda a autoridade que Jesus tinha foi designada para nós como igreja.
Irmãos, essa igreja, para pregar o evangelho nesse bairro, precisa muito da autoridade do nome de Jesus. E aí tem um texto que eu amo aqui, se puder projetar, Efésios capítulo 1, versos 21, 22 e 23. Você pode colocar aqui, por favor? Efésios capítulo 1, cara, é muito rápido. Eu queria saber como é que você consegue essa rapidez toda. Quem é que faz isso aqui? Levanta a mão aí. Cara, eu vou te levar para Irajá, cara. Pode, pastor? Pode não? Eu mando de lá para cá, você vai para lá. Não, estou brincando. Vamos lá. Irmãos, leia comigo aqui. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Vamos lá, verso 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Verso 23. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Paulo está dizendo uma coisa importante aqui, irmãos, que toda autoridade foi derramada sobre a igreja. Mas o texto fala que essa autoridade vem daquele que é a cabeça da igreja. E a gente precisa entender que o único corpo no mundo, cuja cabeça está no céu e os membros na terra, é a igreja, não tem outro. Pois essa é a forma que a gente vive, com os dois pés no chão. Nós respeitamos a nossa humanidade, mas com a cabeça no céu, porque nós somos espirituais. Irmãos, eu queria dizer para você que você tem autoridade para repreender demônios. Você tem autoridade para orar pelo enfermo. Você tem autoridade para pregar o nome de Jesus. O conceito do ensinamento da grande comissão, Jesus está dizendo que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso que todas as vezes que você tiver que lidar com as circunstâncias adversas, eu queria que você lembrasse que você tem autoridade. A obra de Deus não é feita sem autoridade no nome de Jesus. Não dá. O evangelho para ser pregado não é só a nossa eloquência, não é só o nosso conhecimento teológico. Você pode cuspir fogo e pingar azeite, mas o que vai fazer a diferença na sua vida é a autoridade do nome de Jesus. Você conhece a história do irmão que estava no mercado comendo linguiça enquanto fazia compra? Você nunca ouviu essa história? Irmãos, o irmão pegou o carrinho de compra, começou a fazer compra no carrinho, passava no setor de carne e pegava um pedaço de linguiça. Passava por lá, e um dia estava o irmão na igreja, um demônio se manifestou, diz a história. O irmão chegou e falou: sai no nome de Jesus, demônio. Não vou sair não, porque eu te vi comendo linguiça no mercado. Demônio é acusador. O irmão respondeu: com linguiça ou sem linguiça, sai no nome de Jesus. O demônio saiu. Sabe por quê, irmãos? Porque a autoridade estava no nome daquele que é Senhor de todas as coisas. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Se você tem poder e autoridade para fazer alguma coisa, isso não é da sua meritocracia. Isso foi conferido por Deus. Foi Deus quem te deu autoridade. É por isso que um policial para um caminhão, para um carro, para uma carreta. Não que ele possa com a carreta, mas é porque ele tem autoridade para fazer aquilo. Irmãos, nós não podemos contra o inimigo da nossa alma, mas na autoridade do nome de Jesus, nós como igreja nós vamos avançar. Porque o Senhor tem sido fiel na nossa vida e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Segunda coisa que quero trazer para você aqui, que é óbvio, você conhece, é fazer discípulos. Verso 19, o que diz aí? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, o texto fala, portanto, vão. Queria que você entendesse o conceito do ir. Eu me recordo, na minha época de seminário, eu tive um pastor, você conheceu o pastor Henrique Araújo? Foi professor do Betel? O pastor Henrique é uma sumidade. Aquele camarada tem que tirar o chapéu para ele, né? Um homem é um monstro na teologia. É um cara que tem um testemunho. Congreguei com o pastor Henrique na PIB de Pavuna. O pastor Henrique dizia que você não tem que orar para saber se você tem que ir. Você tem que orar para saber se você tem que ficar. Porque o texto diz, portanto, vão. O texto não manda ninguém ficar. O texto dá ordem para a gente ir. Mas hoje eu estou querendo chegar com você. Irmãos, tem um hospital aqui bem pertinho. É o Miguel Couto. Tem horas que você ora assim, Senhor, abençoe os enfermos. Deus não mandou você orar só por eles. Deus mandou você ir até lá. Porque a gente talvez está confundindo o conceito do ir, nosso conceito de uma vida missionária.
Tem coisas na vida que você ora para fazer, que não é só a oração para fazer, porque a oração não substitui o nosso trabalho. E Jesus está dizendo, portanto, vão e façam discípulos. Irmãos, para pensar, irmãos, é a obra do discipulado que faz uma igreja crescer. A igreja só se multiplica na obra do discipulado. Por isso que as duas instituições que Deus criou, é a família e a igreja, tem a mesma função. Qual a função da família? Produzir indivíduos. Esse é o conceito científico de família. A humanidade começou com 2 pessoas, concorda comigo? Hoje nós somos mais que 8 bilhões. No último dia 15 de novembro do ano passado, a ONU instituiu que no mundo nós tínhamos 8 bilhões de pessoas. Então a nossa função como família é se reproduzir. Eu fui emancipado, Ana foi emancipada, nós produzimos 2 indivíduos, Mariana e Juliana, que vamos emancipá-las daqui a pouco. A função da igreja é produzir discípulos, a função da família é fazer indivíduos. É a mesma função. Por isso que nós entendemos que a igreja e a família são 2 instituições que conectam pessoas com um vínculo de amor. Só que tem um conceito nesse texto aqui, irmãos, que é uma coisa muito importante para nós, porque o processo do discipulado nunca pode parar. O texto fala, portanto, vão e façam discípulos. Veja bem, irmãos, uma igreja cresce, não é só acabou a pregação. A gente acha que faz a igreja crescer é aquele pastor que tem a palavra boa. Isso é muito importante, mas o que faz uma igreja crescer é o compromisso de cada um de vocês com essa igreja que você congrega. Porque se não tem compromisso da membresia, a boa pregação não vai trazer gente. A edificação de uma igreja é a obra do discipulado. Por isso que você percebe que em todo o Novo Testamento o conceito do discipulado é um conceito muito importante. E aí Paulo vai dizer uma coisa importante, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmãos, qual é a nossa função como igreja? Imitar quem? Está lá, sede meus imitador. O texto não mandou você ser criativo, não mandou você ser... O texto mandou você ser imitativo, porque a nossa função no discipulado é fazer com que uma vida imite a Jesus. Esse é o nosso desafio. Eu não faço o discípulo para mim, pastor Wagner não faz discípulo para ele. O discipulado que você faz é para Cristo, para aquele que é Senhor da nossa vida e Deus da nossa salvação. Então, quando você pensa no conceito da grande comissão, nós aprendemos uma coisa muito importante, irmãos. Porque à medida que a gente aprende sobre o discipulado, automaticamente a igreja vai se multiplicando. Então o texto fala, portanto vão, já mandou ir, e depois, façam discípulo, porque discípulo não nasce pronto. Discípulo se faz. Como você não nasceu pronto? Aliás, a gente nasce pronto, né? A gente vai se desenvolvendo. Você nasce sem dente, sem cabelo, esses acessórios, a vida por si só vai se encarregando de colocar ou de tirar, no caso de alguns. O que eu quero dizer para você é que a obra do discipulado é a obra do ensinamento. Por isso que tudo que se faz no culto, irmãos, é aprendizado. Tudo. Celebração da ceia, celebração do batismo, ministério de louvor, momento de oração. Tudo que a gente faz, irmãos, absolutamente tudo, isso gera mudança na nossa vida. E por que a gente enfatiza muito o discipulado? Porque o discipulado gera mudança social, cultural e espiritual. Irmãos, eu não tive o privilégio de nascer no berço evangélico, eu precisei aprender as Escrituras. Parte daquilo que eu fazia, eu precisei abandonar. E parte daquilo que eu pensava, eu precisei ressignificar. Dei um novo significado. Porque o discipulado na nossa vida, ele remove de você aquilo que sobra, mas acrescenta no seu coração aquilo que falta. Então eu queria que você entendesse que o discipulado é uma das obras mais importantes da igreja do Senhor. Fazer discípulo, que não começa só na PB da Gávea, mas começa dentro da sua casa. Eu queria que você entendesse que a sua casa é a extensão do reino de Deus. As coisas básicas da vida, irmãos, é o lar que dá para você. Você sabia disso? Você aprendeu a andar onde? Foi na PB da Gávea? Onde foi? Em casa. Onde você aprendeu a escovar o dente? Em casa. Onde você aprendeu a falar? Em casa. As coisas básicas da vida é o lar que dá para você. Por isso que eu queria que você entendesse a importância do discipulado dentro da sua casa. Porque no condomínio que você mora, na rua que você habita, na faculdade que você estuda, Deus te plantou lá para fazer a diferença na vida de alguém. Você é um discípulo de Jesus. E aonde você coloca a planta dos pés e a palma das mãos, o reino do Senhor se manifesta. Portanto, a nossa missão como igreja é plantar o reino de Deus no coração das famílias, através do discipulado. Então o texto diz, portanto, vão e façam discípulos. Por isso que a obra do discipulado nunca vai terminar. Enquanto tiver uma alma para se converter, a obra do discipulado vai estar presente naquele lugar.
E eu posso falar para vocês que parte do pecado que você e eu cometemos ao longo da vida cristã é a ausência de discipulado. Porque o nosso hábito cristão, assim, um famoso se converteu ontem, a gente coloca em cima do púlpito para dar testemunho. Ele não sabe acerca das características dos atributos divinos. Ele não sabe sobre cristologia, sobre justificação, sobre salvação, sobre eleição. E a gente bota para falar. Não foi discipulado. Não foi trabalhado. Não tem nem certeza do que fez. Então, meus irmãos, o crescimento da igreja, enquanto corpo de Cristo, é pela obra do discipulado. E dentro do conceito do discipulado, Jesus fala uma coisa muito importante. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E aqui tem uma coisa que é o conceito universal da pregação do Evangelho. Irmãos, o Evangelho não é só para a PIB da Gávea, não é só para a PIB de Irajá, não é só para a PIB do Jardim Botânico. O Evangelho é para todos, é a universalidade do Evangelho. A mensagem que transforma o coração do homem é a mensagem do Evangelho. Mas o texto manda aí, por todas as nações, onde houver um povo, raça, etnia, nação, lá o Evangelho deve chegar. Todo lugar tem que ouvir falar do Evangelho. Então, se de um lado o texto manda você ir para onde? Ir para onde Deus te mandar. É a gente entender que a nossa missão de vida é tornar Jesus conhecido a todos os homens. Nós não temos o poder de levar todos os homens a Cristo, mas nós podemos levar Jesus a todos os homens. Essa missão é a missão da igreja. Mateus 24 vai dizer que um dia, quando esse evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Então nós podemos apressar a volta de Cristo à medida que você semeia o evangelho por onde você passar, cumprindo com a missão que Deus te deu. Então o texto fala que a todas as nações o evangelho deve chegar. E ele acrescenta algo mais, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui fala de uma ordenança. Essa ordenança, por que batismo? É quando você insere uma pessoa na igreja como corpo de Cristo. Porque tem tanta gente que se converteu há 10 anos, mas não teve compromisso com o batismo. E eu enxergo o batismo, irmãos, como um ato simbólico, mas que diante de Deus tem um significado espiritual. Você está dizendo diante de Deus e diante do mundo que você nasceu de novo, você é a nova criatura. Por isso que a fórmula batismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você percebe que a Trindade é uma família? Tem Pai, tem Filho e tem Espírito Santo. Então, quando nós batizamos uma alma, a gente está inserindo na igreja enquanto corpo de Cristo. Irmãos, tudo isso fala da obra da grande comissão, da obra missionária, de uma vida missional, do discipulado, que vai desembocar aonde? No batismo. E aí, quando você se batiza, você está dizendo que agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Jesus fala que nós temos que ter a autoridade e, em segundo lugar, temos que fazer discípulos. Eu glorifico muito a Deus, irmãos. Minha maior contribuição para esse mundo é Mariana e Juliana, são minhas filhas. Porque nós educamos filhos, não é para nós. Eu também não gosto de falar assim, eu estou criando filho para o mundo. Não, eu estou criando minhas filhas para os projetos de Deus para a vida delas. Mas é uma contribuição poder plantar o evangelho no coração delas, para que elas possam plantar o evangelho no coração de outros. Essa é a nossa missão. Nós somos salvos para servir e também para salvar a vida de outros, com a mensagem transformadora do evangelho. Terceiro lugar, irmãos, queria falar do óbvio que você já conhece, queria falar de ensino e obediência. Olha só, o texto fala, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. O que tem que ter na grande comissão? Diga comigo, autoridade. Diga assim, discipulado. E ensino. Ensino é uma coisa importante? Sim, porque o texto fala assim, ensinando-os a obedecer a tudo que eu os ordenei. Irmãos, eu queria falar isso aqui de uma forma muito... Me preocupa bastante. Bastante, porque uma igreja sem ensino não cumpre com a sua missão. Uma igreja sem ensino não é igreja. O que me preocupa hoje no mundo pós-moderno, pastor Wagner? É porque eu percebo que muitos pastores, colegas nossos, eles estão aprovando aquilo que Deus aprova. E estão reprovando aquilo que Deus aprova. Irmãos, o mundo de hoje é um mundo... Os adolescentes da minha igreja, ela fala totoca. Agora é a gíria do momento. Totoca é doido.
fulano é meio totoca. Eu não sabia disso. Fiquei sabendo um dia desse. Com um pastor adolescente. Eu viajei com ele, cara, fulano é totoca. Eu falei, pastor, o que é totoca? Totoca é maluco. Eu não sabia disso, não. Essa linguagem de hoje, você fica meio... Mas o mundo também totoca. Irmãos, deixa eu falar para vocês. Eu vejo muita gente aprovando aquilo que Deus já aprova. Pastor, qual a sua base de aprovação e reprovação? A base não é minha, a base é bíblica. Porque se você remover a palavra de Deus da igreja, o que sobra, irmãos? Não sobra nada. Jesus está dizendo, ensinando-os a obedecer, e o texto, quando fala obedecer é mandamento, o mandamento é a ordem, não é a opção. Se você entender ordem como opção, você não entendeu o conceito de mandamento. Mandamento é a ordem de Deus, ordem nós obedecemos. Jesus está dizendo que na obra do discipulado, na grande comissão, não pode faltar ensino. Ensino, ninguém nasce sabendo nada, nós aprendemos ao longo da vida, mas Deus colocou a predisposição para o aprendizado no seu coração. Como é que a gente faz? Nós ensinamos o Evangelho, nós ensinamos a palavra. Veja bem, meus irmãos, eu acredito que a palavra de Deus é como caixa de ferramenta. Tudo que você aprende ao longo da vida, você está enchendo a caixinha de ferramenta. Geralmente você tem uma caixa de ferramenta em casa, não tem? Tem um alicate, uma chave de fenda, mais o quê? Chave de grife. Ontem eu recebi um amigo lá em casa, que é engenheiro elétrico. Ele foi lá para mexer no meu computador, que eu não sei nada de computador, nada. Muito mal enter. E aí deu problema no ventilador de teto, que ele instalou. Ele falou, pastor, eu estou sem chave de teste aqui. Mas para a semana que vem vou trazer minha caixa de ferramenta. Só que a caixa do cara é um... Irmãos, às vezes você faz a obra de uma forma muito superficial, porque te falta ferramenta. Por isso que você tem que ter uma vida de leitura bíblica. Quantos capítulos da Bíblia você leu esse ano? Estou perguntando esse ano. Quantos livros que você leu esse ano? Porque Deus vai te levar na medida que você aprende. Pedro foi até Samaria, mas ele usou o apóstolo Paulo para que o evangelho chegasse na Gávea. Porque Paulo foi apóstolo dos gentios. Eu queria que você entendesse que o texto fala de uma coisa que é sine qua non. A gente não pode abrir mão do aprendizado, do ensinamento. Nós não conseguimos cumprir a grande comissão. Uma pessoa que entrega a vida para Jesus não quer dizer que tudo está resolvido, mas é o primeiro passo de uma vida transformada. A vida é feita de processo. E esse processo entrega a vida para Cristo. Agora tem que ter discipulado, porque no discipulado nós ajustamos o nosso coração, deixamos hábitos antigos e adquirimos hábitos novos. Então o texto está dizendo, ensinando-os a obedecer. Perceba que a obediência não é uma coisa automática, a obediência é uma coisa adquirida. Nós aprendemos a obedecer. O texto diz, a tudo que eu os ordenei. Diz João 14, versículo 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus está dizendo que aquele que tem os seus mandamentos e lhes obedece. Porque não basta você ter um mandamento e não obedecer. É como aquele texto de Lucas, capítulo 6, verso 46. Aquele que ouve as minhas palavras e as obedece é semelhante ao homem que fez casa na rocha. Vê a chuva, veio o vento, veio a tempestade, bateu contra aquela casa, mas ela não caiu. Agora, aquele que ouve e não obedece é como um homem insensato que fez casa na areia. Vê a chuva, veio o vento, bateu contra aquela casa e grande foi a sua ruína. Totoca, isso aí. A senhora gostou do totoca, né? Então, já vou deixar aqui já um conceito teológico. Entendeu? Vamos estudar totocologia. O neologismo surgiu aqui. Mas, irmãos, são os mandamentos do Senhor que transformam a nossa vida. Então, quero dizer para você que mandamento não é opção. Mandamento é ordem. Cada coisa que você aprende, você enche sua caixa de ferramenta. E a nossa questão hoje, irmãos, não está em aprender, o texto fala de guardar. Ensinando-os a guardar ou obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Aliás, deixa eu fazer um recorte nesse texto. Porque existe um conceito que é seu e meu. Todos nós somos seletistas naquilo que nós aprendemos. Do todo que você aprende, a gente retém parte. Geralmente é assim. Nós temos os 10 mandamentos. A gente não quer cumprir os 10. Quero cumprir 8. Um ou outro eu abro mão. O que diz o texto? Ensinando-os a obedecer a... O que o texto fala? Tudo. Então, você não pode ser seletista naquilo que Deus te manda.
Porque a nossa tendência de vida é sermos seletistas. Isso aqui eu aprendo e abraço. Aquilo ali eu abro mão. É assim que o evangelho funciona? Não, o texto manda você obedecer tudo. Se é tudo, tudo é tudo. Você não pode ser seletista. Então, numa igreja tem que ter autoridade, tem que ter discipulado, mas tem que ter ensino e obediência. Irmãos, coisa boa, irmãos, é a gente obedecer. Agora, deixa eu falar para você. Obediência pela metade é desobediência também. Porque você pensa assim, pastor, mas eu obedeço pela metade. Isso também é desobediência. Porque obediência é uma coisa que não dá para abrir mão dela. Se tem uma coisa que marca a vida de Jesus, foi porque ele foi obediente até a morte de cruz. E a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente. Nós lemos hoje. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Você percebe que a humilhação e a obediência trouxe exaltação, porque o nome dele foi exaltado no céu, na terra e debaixo da terra. Então, toda obediência pela metade é comparada a uma desobediência. Amém? Então, como é que a gente faz? Nós obedecemos às ordens instituídas por Deus. E tem momentos que nós tratamos a Bíblia como caixa de bombom. Eu gosto daquela caixa de bombom da Nestlé, eu gosto de Prestígio. E o de banana, que tem lá, que eu esqueci o nome. Tem um bombom de banana. Caribe. Os demais eu não ligo muito, não. Só que você tem que entender que o Evangelho nem é a caixa de bombom, que você tem os mandamentos preferidos. Irmãos, todo mandamento abençoa a nossa vida, tudo. Tudo que você deixa de fazer por amor ao Evangelho só te abençoa e te edifica. Nunca vai te amaldiçoar. Então, nós entendemos a importância, irmãos, da autoridade que está no nome de Jesus. Nós entendemos a importância do cumprimento da missão no discipulado. Quanto mais o discípulo, consequentemente a igreja cresce. Mas nós entendemos a importância da obediência e do ensino. E o texto diz, obedecendo todas as coisas. Então, o ensino não é seletivo. Eu obedeço, diga, tudo. Tudo você obedece. Não seja seletivo nos mandamentos. Isso eu quero, isso não. Não, o texto diz, obedecendo todas as coisas que eu vos tenho mandado. É ordem ou é opção? É ordem. E ordem você obedece, né? Lógico, você não obedece ordens absurdas. Esse é um conceito militar do militarismo. Ordens absurdas não se cumprem. Mas a ordem que Deus dá para a edificação do seu povo, para a glória do nome de Jesus e para a salvação de muitas vidas. Irmãos, eu só agradeço a Deus pelo Evangelho. Se tem uma coisa, um arrependimento que eu tenho de vida, foi não ter conhecido Jesus antes. Eu sei que na agenda de Deus era naquele dia. Mas como eu gostaria que na minha agenda fosse um pouquinho antes. Mas Deus é bom, não é? Então sejamos obedientes. Enche a sua caixa de ferramenta de conhecimento. Porque quanto mais de Deus você busca, mais o Senhor vai te usar. Eu aprendi com um ex-pastor que toda faca cega, ela corta a carne, mas a faca afiada corta melhor. É verdade. A faca cega, ela corta, você faz mais força. Mas quando você afia aquela faca, você pode ter certeza absoluta que uma faca afiada faz um corte melhor. Imagina um crente afiado, adestrado pelo Espírito Santo, conduzido por Deus. Deus te leva em lugares que você nunca pensou. Em último lugar, e eu termino aqui, presença constante. Você pode repetir comigo? Presença constante. Leia comigo lá o versículo 20, diz assim, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o final dos tempos. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nessa presença constante? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Dá a sensação, às vezes, que Deus abandonou a gente. Alguém já sentiu isso aqui? Eu sinto de quando em vez. Parece que eu estou sozinho, numa crise existencial. Mateus capítulo 28, verso 20, coloca os meus pés no chão novamente. Porque Jesus está dizendo, e eis que estou convosco, tem uma versão que fala todos os dias, ou estarei sempre com vocês. Isso, ele está conosco na reunião de domingo, ou no cumprimento da missão de forma individual. Deixa eu falar uma coisa para você, o Espírito Santo não mora de aluguel na sua vida, ele faz morada permanente no seu coração. Para onde você vai, você leva a presença de Deus. Você pode ter uma crise existencial, porque isso é coisa de gente, coisa de ser humano. Mas eu tenho uma certeza e uma convicção, que em que pese as minhas crises, Deus nunca me abandonou. No cumprimento da grande comissão, existe uma coisa que é imprescindível, que é a presença de Deus. Qualquer um de nós aqui é essencial, mas nós não somos insubstituíveis.
Você pode ser muito bom naquilo que você faz. Se esmere, se dedique. Não somos insubstituíveis. Mas sem a presença de Deus, o evangelho não acontece. E eu tenho uma coisa comigo, você pega Atos capítulo 17, é um texto muito importante, porque diz a Bíblia que Paulo chega em Atenas, capital da filosofia e do conhecimento do mundo. Irmãos, a cultura helênica dominou o mundo antigo. Roma dominava com a força, o mundo grego dominava com a cultura, não é à toa que ainda hoje a filosofia faz muita diferença. Foram grandes pensadores. Mas Paulo, quando chega no Areópago, Paulo viu muito conhecimento, mas muita ignorância. E Paulo olha para aquele povo como ovelha que não tem pastor. Porque às vezes o conhecimento, ele é muito bom, busque conhecimento. Mas, irmãos, o conhecimento sem a sabedoria não tem aplicabilidade. Porque o conhecimento você busca no banco da faculdade, mas a sabedoria vem do céu para a sua vida. E Provérbios vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então Paulo chega em Atenas, esperando Silas chegar. E aí Paulo vai passando lá e Paulo viu muitos altares dedicados a muitos deuses. E Paulo percebeu que havia um altar que estava escrito, ao Deus desconhecido. E Paulo começa a fazer uma conexão daquilo que eles conheciam com Deus Todo-Poderoso. Paulo vai dizer, esse Deus que eu vos apresento, porque nele vivemos, existimos e nos movemos. O texto diz que uns creram, outros não. Achei engraçado. Não é que Paulo levou a presença de Deus, Paulo fez uma conexão com aquilo que de Deus já tinha naquele lugar. Tem lugar que você chega, você acha que você levou o evangelho e a presença de Deus. Não, Deus estava movendo alguma coisa. Deus abriu os teus olhos para você identificar o que ele já estava fazendo naquele lugar. Tem uma frase da Alzira Nascimento, você conhece a Alzira Nascimento? Uma grande missióloga, podemos dizer assim. Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. E é verdade, irmãos. Tem coisas que Deus está fazendo no seu bairro, na faculdade que você estuda, no condomínio que você mora, que você não se deu conta. Depois que você se der conta, você vai cooperar com aquilo que Deus já está fazendo. Deus está movendo algo já no coração de alguém, e você vai cooperar para que esse algo se torne claro. Porque todos nós nascemos cegos, é o Evangelho que clareia a nossa mente. A luz do Evangelho clareia a nossa mente. Por isso que Salmo 119, verso 18, Deus, abre os olhos do meu entendimento, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Aí os olhos se abrem, tum. Jade, que me conhece há muitos anos, desde alguns anos atrás, lá do segundo grau, lá do colégio Pedro Álvares Cabral, em Copacabana. Estudei com Jade há 3 anos. Eu, noivo da minha esposa. Eu tinha uma Kombi, eu era motorista de Kombi, fazia o que a gente chama de lotada, lá em Campo Grande. Saí de casa perdido, 4 da manhã para trabalhar. Por que perdido? Porque eu não tinha Jesus. Porque ou você é missionário, ou seu coração é um campo missionário para ser alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Porque o que você conquista na terra não te credencia para o céu. No céu não entra mérito, no céu entra gente que se arrepende e que confessa Jesus como Senhor da sua vida. Saí de casa para trabalhar, como um dia normal. Cheguei no ponto final, dia 10 de julho do ano 2000. Amanhã eu faço 23 anos de evangelho. Sentado no ponto final, esperando a minha vez de sair. À medida que a Kombi da frente saía, a gente ia chegando para frente. Tinha 93 Kombis na linha. Geralmente, ponto final de Kombi é sempre em padaria. Tinha um cobrador sentado lá na padaria. Bateu no vidro do carro, perguntou, posso trabalhar com você? Eu falei, não, pode não. Gosto de trabalhar sozinho. Só que eu olhei para um outro cobrador que estava lá e falei assim, vem cá, quer trabalhar comigo? Poxa, mas você dispensou o menino? Não, vem trabalhar. Ele sentou no banco da Kombi e falou, Deus manda dizer para você agora que ele tem uma grande obra na sua vida. Nossa, eu fiquei assim, falei, Deus é pedreiro? Eu perguntei. Olha a ignorância, olha a cegueira de quem não tem Jesus. Porque o homem carnal não compreende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Ele falou de obra, a obra na minha cabeça é em bolso, porcelanato, piso. Porcelanato não tinha naquela época, né? Aqueles pisos com as folhas grandonas. O pessoal mais antigo lembra disso. Ele falou, Deus manda te dizer que ele tem uma obra na sua vida e a obra de Deus começa hoje. Irmãos, eu não entendi nada. Enquanto a Kombi não sair, ele começou a falar de Jesus exaustivamente. E para eu me ver livre dele, eu falei que eu ia na igreja, que eu não queria que ele falasse mais. Já estava me incomodando. Eu falei, tá bom, tá. Tá, agora Deus manda dizer que daqui para de noite vai ter um impedimento para você não ir. Eu falei, ponto, esse cara toca.
É doido. Irmãos, ano 2000, segunda-feira. Na sexta-feira, 3 dias antes, eu tinha comprado um celular. Porque a minha tia, que eu estou indo para lá agora, assim que acabar aqui, estou indo lá na minha tia para almoçar com ela. Ela quer conversar comigo e com meu irmão. Não sei o que aconteceu lá. Minha tia reclamava que eu ficava muito ausente de casa. Eu tinha o Teletrim, não tinha mais... Alguém teve Teletrim aqui? Você tinha que ligar para lá. O pessoal mais novo deve estar achando que a gente viveu no museu. E aí eu comprei um celular na sexta-feira, que era um Nokia, que parecia um girino, aquele Nokia. E aí, irmãos, sabe o que aconteceu? Quando deu meio-dia, eu parei a Kombi no ponto final, lá em Campo Grande, eu almoçava na fila para sair, porque eu ficava mais de 1 hora parado para sair. Enquanto eu estou na fila, eu estou comendo. Eu botava o carro em ponto morto e empurrando o carro para frente. Peguei o celular do bolso, botei no banco de trás da Kombi, eu almocei ali, deu a minha vez de sair, eu passei para frente, o primeiro passageiro que entrou pegou o celular e guardou. Ele falou para mim que teria um impedimento para eu não ir à igreja. Primeira coisa que eu questionei, se Deus existe, por que levaram meu celular? Questionei imediatamente. Se você está dizendo que esse Deus existe, por que levaram meu celular que eu não paguei nem a primeira prestação? Devo ter parcelado até a volta de Jesus em 10, não sei, mas eu parcelei, eu tenho certeza. Irmãos, eu questionei. Para a glória de Deus, irmãos, quando chegou a noite eu fui para a igreja. Era uma Assembleia de Deus, um culto de libertação. Irmãos, fogo, o pessoal estava cuspindo fogo e pingando azeite. Primeira vez na vida que eu entrei numa igreja. Nunca tinha entrado. Eu não sabia o que era igreja, o que era evangelho. Eu vivia a vida normal. Comprava, vendia, comia. Vivia a vida. Um homem natural. Irmãos, eu comecei a ver testemunho. Fulano com oportunidade. Fulano, normal de assembleia, né? Fulano com culto de libertação. A pregação começou quase 11 da noite. Foi para você, sem brincadeira. E Deus estava lá. E eu estou lá, assim, maravilhado. E uma pessoa que trabalhava conosco naquela linha lá, que eu esqueci o nome, foi assaltado. E ninguém me contou, eu sabia da história. Ele pegou um frete para São Paulo, que quase que eu peguei o frete. Era para levar uma cama, uma geladeira. Eu não fui. Ele foi. Quando chegou lá, ele foi assaltado. O pessoal do frete que assaltou ele. Ele descarregou o que tinha que descarregar numa casa, na outra esquina roubaram ele. Então, assim, era uma história que eu conhecia. Ninguém me contou assim, eu conhecia. E a Kombi dele era uma Kombi zero. E ele conseguiu comprar outra Kombi zero um mês depois. Eu vi isso, ninguém me contou. E ele andava calça Tergal, havaiana, blusa até aqui, fechada aqui, assembleano. Eu via, eu lidava com aquelas pessoas lá. Irmãos, ele começou a contar o testemunho dele, eu falei, mas eu conheço ele. E aí eu ouvi um testemunho aqui, um testemunho ali. Irmãos, meu coração foi se enchendo. E nessa época, quando eu voltava de Sepetiba, por volta de 10 da noite, eu trabalhava para pagar conta e vivia devendo. Noivo da minha esposa, a gente querendo casar, as coisas não aconteciam, o Jade acompanhou bastante isso, assim. Irmãos, quando eu voltava para casa, eu ouvia muita rádio melodia, era o Francisco Silva, tinha um culto em casa. Quando ele terminava o culto em casa, ele falava assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Quem lembra disso? Confia nele e o mais ele fará. Irmãos, quando eu ouvia esse versículo, pastor Wagner, meu coração se enchia. Eu não sabia que era versículo. Eu não sabia como é que o nome se era versículo. Eu ouvia isso. E aí, algumas vezes na vida, eu ouvi aquilo. Na hora que o pastor foi pregar, já 10 e brau, quase 11 horas, o pastor abre a sua Bíblia no Salmo 37, versículo 5. Ele leu, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Eu falei, é aquilo que eu ouço. Eu não sabia o nome, era aquilo. Irmãos, o pastor começou a pregar. E eu olhei para o Rogério, que me levou, estava o Rogério e a noiva, que hoje é a esposa. Eu falei, miserável, pensei, contou minha vida para o pastor. Porque durante o dia, ele contou muito da vida dele, e eu contei da minha vida. A gente trabalhou junto o dia todo. O pastor começa a pregar, eu pensei, esse cara é um miserável. Eu pensei, como é que ele contou se ele estava comigo o dia todo? O dia inteiro. Porque quando chegou a noite, eu paguei a diária dele, muito chateado, deixei ele em casa e falei que não ia para a igreja. Por quê? Por causa do roubo. Segunda desculpa. Falei, não, cara, eu estou sujo, o dia todo trabalhando. E ele morava em Sepetiba, ele era do bairro. Ele faz o seguinte, então não vou tomar banho não. Se eu posso sujo, por que você não pode ir? Aí me quebrou.
Tá bom, vou lá. Irmãos, para a glória de Deus, o pastor começou a pregar, e eu ali assim, nunca tinha entrado numa igreja. Era tudo muito novo aquilo para mim. O pastor fala assim, ó, tem 5 pessoas aqui hoje que Deus fala no meu coração, eu lembro disso, que vão se converter. E o pastor colocou a igreja de pé e eu permaneci sentado. Não, todo mundo sentado. O pastor falou aqui, quem deseja nessa noite entregar sua vida para Jesus? Rogério, eu aqui, Rogério aqui, a noiva dele aqui, que hoje é a esposa. Eu entrei numa batalha espiritual. Pastor Wagner, eu comecei a suar gelado e a desfalecer. Já aconteceu quando a pressão vai caindo? Eu comecei a desfalecer, e ele batendo no meu rosto, Meise, você está pálido, o que houve? Rogério, eu estou passando mal. Batalha espiritual, batalha espiritual. Tudo que o pastor falava eu via nitidamente, mas eu não tinha força para sair do banco. E ele preocupado, você está suado, o que houve com você? Rogério, eu estou passando mal. Rogério, eu estou passando mal, por favor, me ajuda aqui, não sei o que está acontecendo comigo. Hoje eu entendo, cara, uma batalha espiritual. E ele falava assim, o que você tem, como é que eu posso... Ele me abanando, que eu estava suando gelado assim, não via mais nada, ficou tudo turvo. Mas o pastor falava, Deus manda dizer para você que está sentado aí no banco, é com você que ele está falando, você sabe, a obra que ele tem vai começar hoje. Irmãos, aquele homem deve ter insistido uns 2 ou 3 minutos, porque 2 ou 3 minutos de apelo é muita coisa. Eu senti uma mão me pegar pela cintura e me colocou de pé. Não dá para explicar. Alguém me pegou pela cintura e fez assim, ó, me ergueu. Irmãos, eu saí empurrando todo mundo. Sem brincadeira. Eu estava totoca naquela hora. Pastor Wagner, eu saí empurrando as pessoas, dá licença, empurrando. Eu caí de joelho no altar. Antes de chegar no altar, eu me joguei, quase meti a boca no púlpito. E o irmão que me levou pulando, glória a Deus. Pastor Wagner, eu saí da igreja naquele dia tarde, cheguei em casa 1 e pouca da manhã. Motorista de Kombi, fui dar carona, fui no Cesarão levar gente. O Rogério, dá para dar carona pro irmão? Dá. Estou achando que é um irmão, quando eu abri a porta da Kombi, lotou de gente. Cara, e eu no culto, no mesmo dia eu falei, Rogério, o que é isso que eu estou sentindo? Rogério, o que é isso que eu estou sentindo? Ele, calma, cara, isso é o Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo? Irmãos, eu senti uma coisa que eu nunca senti. Deixa eu falar para você. O dia que as minhas filhas nasceram, foi um dia muito emocionante para mim, mas não se compara ao dia da minha conversão. Aquele dia marcou a minha vida de uma forma especial. E eu, pastor, casei com a minha vizinha, Jade sabe disso. O que separava a minha casa da casa da minha esposa era o muro. Ela morava aqui e eu do lado. Eu botava tijolos do lado de cá para poder dar altura para ficar batendo papo. E eu não tinha dinheiro de passagem, duro. Então eu namorei com a vizinha para não me dar trabalho. Cheguei em casa, 1 e pouca da manhã, comecei a chamar a Ana, meu sogro era brabo, eu tinha um código lá de assoviar. Aí ela veio lá, já estava dormindo. Tá maluco? Tá totoca, me acordar essa hora, me deu um... O que houve de me chamar essa hora? Não sei o que. Eu falei, Ana, eu tomei a melhor decisão da minha vida. Ela falou assim, você achou o quê? Dinheiro para ir de casa? Eu falei, não, eu aceitei Jesus. Sabe aquela cara de decepção? Como é que é? Eu aceitei Jesus. Você é maluco? Eu falei, não, eu aceitei Jesus. Já toca? Não, eu aceitei Jesus. Como é que você sai para trabalhar e aceitou Jesus? Que história é essa? Contei a história rapidamente. E aí eu fiquei um cara, pensa num cara fanático. Pastorzão, você tem ideia? Tudo que eu fazia no dia de dinheiro, eu botava tudo no gasofilaço. Tudo. Tudo. Eu não trabalhava mais. Se o Rogério falasse que tem uma vigília ali, eu ia. Se ele falasse que era para ir para o monte, eu ia. Aí, eu entrei numa coisa de querer ler a Bíblia assim. Eu ia no culto com ele. Porque assim, eu me converti sem igreja. Eu não voltei mais naquela igreja, nunca mais. Ninguém nunca me ligou, não recebi uma carta. Por isso que eu falo para você, quando você aceita Jesus, você se converte a Jesus, não aos homens. Porque às vezes pode ter alguém ferido aqui com a instituição igreja, que você impede que as pessoas se aproximem de você. Mas a ferida é sua, não é do outro. E a gente só cura ferida no relacionamento humano. Por isso que relação de vínculo é com família e com a igreja. É onde você constrói vínculo. Sem vínculo você não é ninguém. E aí eu ia na igreja, abre a Bíblia em Filipenses. Quem é Filipenses? Ele, calma. O que é versículo? Eu fiquei doido. Aí um dia teve um testemunho lá em Sepitiba, lá do rapaz que era o Bozo, lembra que dava testemunho?
Eu levei minha noiva. Aí ela ficou totoca, aceitou Jesus também. Irmãos, onde estou querendo chegar para terminar aqui? Sabe o que marcou minha vida? A presença constante de Deus. Jesus, quando fala que estou convosco todos os dias, Ele nunca te abandona. Hoje eu tenho certeza que mesmo não sendo convertido a Jesus, a boa mão do Senhor já estava me guardando e me livrando de muitos males. Mas no dia que eu abri meu coração para Cristo, meus irmãos, no dia que eu abri meu coração para Cristo, eu tive a certeza e a convicção de que Ele passou a fazer morada na minha vida. E daquele momento em diante, eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Onde estou querendo chegar para terminar aqui, irmãos? Você pode estar internado, você pode estar encarcerado numa prisão, internado no hospital, você pode estar passando um momento difícil. Sabe qual a certeza e a convicção de que você tem que ter? De que Jesus está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, a gente não vive pelas circunstâncias da vida. A gente vive para glorificar o nome do Senhor. Também quero dizer para você que a nossa vida não é um parque de diversões. Tem luta, mas tem presença constante. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você tem que ter a certeza e a convicção de que crente tem dono. Diga assim, crente tem dono. Isso, você tem um dono. A minha esposa não é minha dona. Eu não sou dono da minha esposa. Muito pelo contrário. O meu dono é Jesus. O seu dono é Jesus. Queria orar por você, porque talvez hoje aqui, você está aqui ferido ou decepcionado pelas circunstâncias da vida. Talvez a sua questão não é que você não se converteu, mas é porque você tem atravessado uma crise nesses dias. E Jesus fala que seja no cumprimento da missão, na coletividade da igreja, ou seja, na individualidade do que você faz, Jesus está dizendo que Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Não falta a presença de Deus para a sua vida. Talvez o momento que você tem vivido é um momento de crise. Eu, por exemplo, nessas últimas semanas, eu tenho andado numa crise comigo. De quê? De tudo. Tenho pensado, meu Deus, eu não estou cumprindo direito a tua função. Acho que eu não entendi direito o meu chamado. Eu estou falando aqui do que eu tenho pensado. Ontem eu pedi um abraço para minha esposa à noite. Falei, amor, me dá um abraço. Ela estava ocupada. Ah, estou ocupado. Falei, deixa para lá. Aí fui para a cama deitar. Aí veio minha filha mais velha. Deitou do meu lado e ficou passando. Ela não gosta de... Ela pode me beijar, mas eu não posso beijar ela. A regra lá é, não, pai, o senhor não. Eu posso, o senhor não. Tá bom. Falei, ó, você usa a minha luz, bebe a minha água, come a comida. Eu posso sim. Irmãos, aquele abraço da minha filha fez um bem para mim. Sabe por quê, pastorzão? Eu estava meio em crise ontem. Com o quê? Com a vida. Com o ministério. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou perdendo tempo? Irmão, isso é coisa de gente. Mas eu falei para minha esposa ontem, a única coisa que eu não questiono é a presença do Senhor na minha vida. Eu tenho crise igual a você. Você sente isso às vezes? Será que está fazendo a coisa certa, está no lugar certo, está no tempo certo? Será que eu não estou envelhecendo muito e deixei passar? São tantas perguntas e poucas respostas. Mas eu tenho uma convicção, irmãos, Jesus está comigo todo dia. E eu sei que Ele não mora de aluguel na minha vida, que é uma vida tão imperfeita, mas é a presença constante do Espírito Santo. Eu queria orar por você nessa manhã. Você pode se colocar de pé? Podemos louvar o refrão de uma canção? E em seguida a gente ora? Tua palavra escondida.
Você tem muitas perguntas e poucas respostas. Talvez diante da crise você não está sentindo mais a presença do Senhor na sua vida. A sensação que dá é que você está sozinho. Sai do seu lugar, Senhor, aqui à frente, ficar encarando você. Pode vir, pede licença aí, vem. Porque eu queria ser a resposta do Senhor na sua vida nesta manhã. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Uma vida preciosa. Aleluia. Talvez você tenha vivido uma crise que você não tem resposta. Mas quero falar com você que Deus fala com você e não te abandonou. Deus tem respostas para o seu coração. Basta que você abra o seu coração e ouça a voz de Deus. O fato de você não estar ouvindo nada não quer dizer que Deus não esteja falando. Agora eu queria falar com você o segundo apelo. Você que não entendeu o seu chamado ainda. Você sabe que existe uma grande comissão. Você sabe que o comissionamento de Deus ele foi feito. Você fala, eu não sei para que Deus me chamou. Sai desse lugar, vem cá também. Deus vai confirmar no seu coração o seu chamado. Amém. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. Glória a Deus. Queria dizer para você que você tem que se entregar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, diz a palavra, ele fará. Aí eu paro para pensar naquele motorista de Kombi que viaja no Brasil pregando, está na rádio 93. Aí eu vejo que aquilo que o irmão falou é verdade. Eu tinha uma grande obra. Mas a grande obra não quer dizer só que você vai pegar o microfone, um púlpito e vai falar para muita gente. Porque eu tenho uma grande obra hoje que é meu pai, cara, Rastafari. Cara difícil. Estou indo para a gente agora, cara, precisa abrir o coração para Jesus. Isso é grande obra. Porque talvez assim, tem uma grande obra, você pensa assim, nossa, vou pregar para multidões. Talvez a grande obra que Deus tem é uma pessoa que tem um coração tão difícil, mas que através da sua vida ela vai se comigo. Bota lá no seu coração. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esta manhã. Obrigado por estar aqui neste local com os meus irmãos. Muito obrigado, Deus. Que privilégio poder estar aqui, assomar esse púlpito, compartilhar a tua palavra. Eu te agradeço pela grande comissão, porque o Senhor nos deu autoridade. Nós não queremos fazer a obra do Senhor na meritocracia. Nós não queremos fazer a obra do Senhor com base na sabedoria humana, mas nós queremos ser usados por Ti para a glória do Teu nome. Senhor, que sejamos discipuladores por onde nós passarmos, que possamos marcar a vida das pessoas com a Tua presença. Mas eu te peço em especial por alguém que tem atravessado um tempo de crise, de dúvidas, de muitas perguntas e poucas respostas. Fala o coração do teu filho e da tua filha, acerca da certeza e da convicção da tua presença constante, do teu amor constante. É a boa mão do Senhor que tem nos guardado e nos protegido, por mais que nós não consigamos enxergar. Senhor, nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sido fiel, e eu sei que a sua fidelidade, ela dura de geração em geração daqueles que te servem. Deus, eu quero te pedir, confia no chamado no coração daqueles que têm dúvida, pessoas que vieram à frente, que não têm a certeza e a convicção do dom, da vocação, da habilidade. Senhor, nós não queremos inventar a missão, nós queremos cumprir com a missão que o Senhor nos deu. Mas confirma no coração do teu filho, confirma no coração da tua filha, de uma forma inconfundível. Porque eu sei, Senhor, que todos nós temos um potencial para dar fruto, o potencial para o nosso coração, mas a gente quer se preparar na direção das promessas do Senhor e daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Faça isso pelo teu povo, tira de nós o medo e a insegurança, que possamos crer que quem vai à nossa frente é o Senhor, quem confirma a nossa palavra é o Senhor, quem sustenta a nossa vida é o Senhor, quem vai prover o recurso é o Senhor, porque sem o Senhor não somos nada, mas na presença do Senhor somos imbatíveis. Eu quero te glorificar por esta manhã gloriosa, te pedindo que o Senhor nos dê entendimento para compreendermos a tua boa, perfeita e agradável vontade. E assim te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos no nome de Jesus. Feche os olhos, todo mundo aqui com os olhos fechados. Bota a mão no seu coração. Tem alguém que está aqui, você que está me ouvindo agora, você visita a igreja, mas você não entregou sua vida para Jesus ainda.
Coisa boa você poder visitar um templo, você poder adorar na coletividade dos irmãos. Mas coisa melhor quando você toma uma decisão de receber Jesus como Senhor da sua vida, ou quando você se reconcilia com Jesus. Alguém que deseja hoje, você fala assim: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, ou estou me reconciliando com Ele. Faz um sinal assim com a sua mão direita, para que eu possa identificar você. Tem alguém aqui que precisa hoje tomar uma decisão de receber Jesus como Senhor da sua vida? Faz assim um sinal. Nós queremos orar por você e com você. Ou você que estava afastado, quer se reconciliar. Pastor, eu estou voltando. Faz um sinal assim. Nós queremos interceder pela sua vida. Alguém? Não é? Deus abençoe, pastor Wagner. Muito obrigado. Deus abençoe a igreja.